Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos de veras alegres. Isso é importante. O texto base para a nossa meditação está em João capítulo 3. Fala assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus, e uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É tão importante nós observarmos estes versículos na palavra de Deus, aonde Nicodemos, ele era um doutor da lei, ele era um professor da escola sabatina de Israel. Nicodemos era uma pessoa de destaque nos seus dias. Nicodemos sentava nas primeiras cadeiras no sinédrio. Por que estou falando essas coisas? Mas a Bíblia diz que ele era um fariseu. E o cuidado que nós devemos ter é para que nós não tenhamos as mesmas indumentárias que Nicodemos teve e ser rotulado simplesmente como pessoas religiosas. Nicodemos, ele jejuava 2 dias por semana. Nicodemos orava 2 horas de relógio durante o dia. Nicodemos, ele pagava os dízimos de tudo que recebera, ou de tudo que tinha. Nicodemos, ele fazia a oferta, ou ele dava a oferta, que Israel ouvia a oferta do comínio, da hortelã e do endro. Nicodemos, ele era um bom ofertante. Nicodemos era o professor da escola sabatina, ou seja, nos nossos dias ele era um professor de teologia, um PhD. E tudo isso rotulava Nicodemos como um homem cuja a nomenclatura de um homem santo. E quando Nicodemos ele foi ter com Jesus, Jesus mostrou para Nicodemos que nada destas coisas garantia a Nicodemos um lugar nos céus. É esse o cuidado que nós devemos ter entre aqueles que se torna simplesmente religioso e cumpridor dos seus deveres, do que de fato se posicionar como um verdadeiro cristão. Eu não estou dizendo que você deve deixar de fazer estas coisas. O que eu estou dizendo é que você não deve se rotular uma pessoa justa e nem condenar os outros só porque você faz isso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examinar-se a nós mesmos e depois nós comermos do pão e bebermos do cálice, é você avaliar a sua condição. É você olhar para dentro de si e você começar a entender que você é uma pessoa que foi chamada por Deus não para ser um cumpridor de ritos, nem se tornar um religioso e muito menos um acusador dos outros
porque simplesmente você faz estas coisas. Então é importante nós observarmos a palavra de Deus na sua íntegra. Porque Nicodemos, aos olhos da sociedade, da comunidade do seu tempo, ele era um homem santo. Ele era um homem cumpridor dos seus deveres, cumpria os ritos como a religião mandava. Só que quando ele chega diante de Jesus, ele viu que havia uma necessidade e uma carência de cumprir algo que para muitos era fácil quando submetia ao Senhor, e Nicodemos viu que ele, por mais que fosse cumpridor das leis e dos seus ritos, havia uma necessidade maior ainda para uma mudança. E foi justamente em cima dessa mudança, dessa necessidade que Jesus falou para Nicodemos. Jesus, sabendo que ele era e que ele tinha todo esse aparato, que ele era reconhecido, que ele era uma pessoa avacionada, que ele era uma pessoa respeitada, e Jesus disse: olha, para que você possa entrar no reino de Deus, é necessário você nascer de novo. É necessário você confessar a Deus os seus pecados. É necessário que você mude de vida. É necessário que você tome uma decisão. É necessário que você trilhe o caminho da obediência, da sinceridade. É necessário que você abra mão de ritos, de dogmas, de religião e comece agora a olhar para aquilo que é mais importante para Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse: é necessário te nascer de novo. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou como o que um homem já velho pode nascer de novo. Nicodemos ficou em conflito. Um homem que conhecia tantos itens da lei, que cumpria à risca todo o padrão que a religião proporcionava, que ela exigia. Agora Nicodemos está diante de um dilema. Como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus mostra para Nicodemos e diz: em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Queridos, é necessário para nós como cristãos cumprir o que a Bíblia exige, o que ela ordena, no que se diz respeito a ofertar, dizimar, orar, jejuar. Isso faz parte da vida do cristão. Isso faz parte da nossa vida porque a Bíblia diz que nós devemos fazer estas coisas. Mas em fazer estas coisas, isso não te habilita levantar o teu dedo e apontar o teu irmão. Isso não te dá nenhum tipo de margem ou de direito de você condenar os outros. É por isso que a palavra de Deus, ela sempre vai nos advertir que nós não devemos julgar o nosso irmão. Tiago diz que quem julga o seu irmão, julga a lei. E ele diz assim: quem és tu para julgar o teu próximo? Só quem pode julgar o seu irmão é o Senhor. Porque quando você julga o seu irmão, você julga a lei. E ele apresenta o Senhor
como aquele que pode fazer esse julgamento. O que nós estamos e o que eu estou tentando passar para você é que estas coisas nós devemos fazer, mas nós não devemos omitir as outras. A minha vida como cristão é de orar, de interceder, de advertir, de instruir, de aconselhar. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde a vaidade ela toma conta do coração do homem. O homem, só porque ora às vezes uma hora mais do que o outro, ele acha que é mais santo e que é mais importante do que o outro. Só porque ele tem um dízimo mais alto do que o outro, ele acha que ele merece mais do que o outro. Só porque ele oferta mais do que o outro, ele acha que é merecedor mais do que outros. E o cuidado que nós devemos ter é porque muito fazem estas coisas, não porque tem desejo no coração de fazer, mas para que ele possa se achar no direito de julgar outras pessoas. Eu faço, então por isso eu posso dizer para fulano ou apontar cicrano por que ele não faz. Porque eu me sinto nesse direito. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nicodemo cumprindo todos esses ritos que a lei oferecia, isso não tornava ele mais ou menos importante do que outras pessoas. E Jesus sabia disso, que ele falou do que era necessário para que ele viesse viver uma vida íntegra diante de Deus. Jesus ele fala algo para Nicodemos, muito importante. Ele fala assim: quem nascer do Pai, de pais humano, é ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. É tão importante isso. Jesus fala de um nascimento natural. Quem nasce do ser humano é um ser humano. Mas quem nasce do Espírito se torna um ser espiritual. Aqui é que está o cerne da questão. Quando nós nos tornamos seres, um ser com uma mentalidade renovada e somos espirituais, nós vamos ver exatamente a fraqueza do outro da mesma forma como Jesus viu. Nós vamos sempre nos colocar no lugar de alguém. Nós estamos prontos para estender a mão do que para condenar. Nós estamos prontos para perdoar, lançar o perdão, do que lançar uma palavra condenatória. Nós vamos viver e ver as coisas com o âmbito, com a visão espiritual. E é pensando nisso que a palavra de Deus nos diz assim: vós que sois espirituais, se pegar algum irmão em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura, com cuidado, para que você não caia no mesmo. Olha como alguém com uma mente mudada, ela também muda a sua percepção de ver as coisas, ela muda o olhar. A palavra de Deus nos diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, tu já está em trevas. É necessário que nós venhamos ser pessoas espirituais, porque nós vamos andar no Espírito, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito, nós vamos nos tornar pessoas mais avivadas, nós vamos tornar a pessoa cada vez mais compreensiva, nós vamos nos tornar pessoas mais amorosas, nós vamos estender a mão para o pecador e não condenar o pecador. Então nós vamos começar a compreender que o amor, a graça e a misericórdia de Deus é mais importante do que condenar alguém.
Porque nós vamos olhar exatamente que aquela pessoa que erra demonstra que ela está menos preparada do que você, que ela tem mais fraquezas do que você, que ela não vigiou, então ela caiu, então ela precisa de remédio, ela precisa de cura, ela não precisa de um juiz para condenar, ela precisa de alguém para ajudá-la, colocar de pé. Então, queridos, que nós venhamos mudar a nossa mentalidade de religioso, para uma mentalidade de alguém que experimentou algo novo de Deus. Porque quem experimenta algo novo de Deus anda em novidade de vida. É por isso que Jesus diz que devemos ser espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu te disse que todos vocês precisam nascer de novo. É tão importante que Jesus disse, olha Nicodemos, não fique admirado com estas palavras. Não fique admirado por você ter chegado até aqui com toda essa bagagem que você tem, com todo esse conhecimento, com todo esse cumprir dos ritos e da lei que você faz, isso não te coloca em um degrau a mais do que os outros. Pelo contrário, você precisa nascer de novo. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então há uma necessidade de uma mudança, há uma necessidade de um renovo de Deus em nós, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para uma mudança verdadeira nas nossas vidas. Queridos, fique com esta palavra de reflexão. Talvez você tenha se identificado com algum desses pontos e ter até mesmo se encontrado em uma situação que só por fato de você ser um bom ofertante, ser um bom dizimista, de você ser um bom orador, isso não te coloca na condição e nem na posição de condenar quem não faz. Talvez aquela pessoa que não faz, ela seja mais carente de uma busca, de uma palavra de compreensão. Está passando até por uma dificuldade, mas ela às vezes se sente um pouco até retraída em querer falar, porque sabe que nada que conta você fica com você, você espalha para os demais. Então tem pessoas que preferem sofrer calada ou sozinha do que falar dos seus problemas, porque procura alguém em quem possa confiar. Então, seja essa pessoa com esse coração generoso, com esse coração que abraça. Tem gente que sofre, que precisa apenas de um abraço. Às vezes que ouvir apenas uma palavra. Às vezes elas querem alguém que as ouvem. Que ela venha, sabe, jogar aquilo para fora. Então, vamos ser mais humanos. Olhar para as pessoas como Cristo olhou. Olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, de misericórdia, estender a mão, não com um olhar de condenação, não com aquele olhar que, às vezes, só em olhar, a pessoa já percebe que há um julgamento sobre ela, simplesmente com um olhar condenatório. Às vezes a pessoa não precisa nem falar para você saber o que ela está pensando, porque o olhar dela já demonstra tudo o que ela sente. Então, queridos, aqui é a diferença entre um religioso e um servo que serve ao Senhor. O servo, ele está sempre disposto a aprender, crescer, evoluir, obedecer, submeter ao senhorio, ao governo que está estabelecido. Ele nunca se exalta, pelo contrário, ele sempre está debaixo de humildade
e de humilhação. Ele humilha-se a si mesmo, porque ele reconhece a sua insuficiência e ele olha a suficiência de Deus, o que ele pode fazer na vida daqueles que a si mesmo se humilham, porque no tempo certo o Senhor exalta. É assim que Pedro fala. Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo ele vos exaltará.